nos apegamos a essas promessas, sabendo que você é um Deus que cumpre aquilo que diz. Obrigado porque você nunca falhou. Nós te agradecemos na confiança de que você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo em nosso meio. Oh Pai, quão incomparáveis são as suas promessas. Nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Nenhuma proposta do mundo pode superar. As suas promessas, elas sempre superam as expectativas. Nós somos gratos por isso, Senhor. Gratos na confiança, Pai, de que você está presente aqui e agora. Porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali você estaria. Nós confiamos que o Senhor está aqui hoje, que a Sua presença é real em nosso meio. Nós adoramos a essa presença, nós reverenciamos a Sua presença. Presença gloriosa, presença na qual nenhumas trevas podem prevalecer. Aonde a luz do Senhor brilhar, as trevas têm que ir embora. Aleluia. Não há treva alguma em nosso meio. Esse é um ambiente de paz. Esse é um ambiente de alegria. Esse é um ambiente de fé. Esse é um ambiente de milagres. Esse é um ambiente do sobrenatural. Oh, aleluia. Ah, meu irmão, levante as suas mãos e louve ao Senhor. Adore o nome dEle. Levante canções, levante palavras, levante declarações de amor. Ah, Ele nos libertou. Ele nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Você não está preso. Você não está refém do pecado. Você não está refém desse mundo. Você foi eleito pelo Senhor. Você foi chamado segundo a sua bondade. Ele te quis. Ele te viu. Ele te escolheu. Oh, aleluia. Te louvamos. Te louvamos. Te damos honra. Te damos glória. Te damos louvor nessa noite. Porque você é o único Deus. O único Deus. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Não há outro. Nada é igual. Nada se compara. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Dê um brado de vitória. Aleluia. Irmão, antes de você tomar assento, eu queria que você pudesse cumprimentar o irmão da direita, da esquerda, da frente ou de trás. Diga que bom que você veio. Dê uma boa noite animado aí para essa pessoa. Que bom que você veio, Gabriel, Davi, nobre Léo. Que bom, meninas, que vocês estão aqui. Meu nobre Lenildo, que bom que vocês vieram. Que alegria, gente. Graças a Deus. Depois que você cumprimentar os seus irmãos, vai tomando assento. Aleluia. Nós estamos, irmãos, diante da mesa da comunhão. Nós estamos em família, família da fé, a família de Deus, o corpo de Cristo. Por isso nós precisamos mesmo celebrar com a vida uns dos outros. Amém? Você fica feliz? Graças a Deus. Quero agradecer o pessoal do grupo de música. Muito obrigado, gente. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Graças a Deus, irmãos. Quantos estão prontos para a palavra de Deus nessa noite? Quantos estão com expectativas para a palavra de Deus nessa noite? Alguns mais do que outros, mas eu sei que daqui para o final, o seu coração vai estar bem aquecido pela palavra. Amém? Eu quero fazer uma menção aqui, bem especial, acerca do nosso pastor Isaías e Ana Fábia. Eles estão em São Paulo, estiveram celebrando o casamento do Lucas, o filho deles, né? Nosso irmão. E eles estão passando uma temporada também ministrando em algumas igrejas em São Paulo, no Rio. E mandaram um grande abraço e um beijo bem carinhoso para cada um de vocês. Então sinta-se abraçado e beijado pelos nossos pastores. Amém? Semana que vem eles estão de volta para continuar acompanhando e nos abençoando. Irmãos, eu quero me propor nessa noite a falar um pouco sobre devoção. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas talvez a gente associe ela muitas vezes quando escuta a palavra devoto. Da primeira vez que eu escutei essa palavra, ela estava associada
a um santo da igreja católica. Fulano é devoto do santo fulano de tal. Quem já ouviu essa expressão? Amém? Um devoto ou a devoção é um sentimento profundo, irmãos, de reconhecimento e muitas vezes de veneração, de prestar culto mesmo a algo ou alguém. É diferente, por exemplo, irmãos, de fanatismo. O fanatismo religioso, ele está associado a elementos que vão expressar intolerância a uma opinião divergente. Eu não estou falando de qualquer intolerância, eu não estou falando somente de não concordar. Eu estou falando de uma intolerância agressiva. O fanatismo religioso é o que nós vemos, por exemplo, em países de raiz ou origem islâmica. Quando aqueles que são os verdadeiros seguidores do Alcorão, muitas vezes tomam medidas contra a vida de pessoas por causa da religião. E quando eu falo com vocês sobre devoção, eu não estou falando... O que eu quero dizer para você nessa noite não tem nada a ver com fanatismo. Você está comigo? Aleluia. E eu quero iniciar nessa noite, mencionando para você o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo, mas eu quero pedir ao pessoal para colocar no telão também. Josué, capítulo 1, verso 8. Aleluia. Quem pode ler comigo? A Bíblia diz, Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero começar trazendo ênfase para duas palavrinhas que estão contidas nesse texto. Ele diz primeiro que nós não devemos cessar de falar. Diga, não posso parar de falar. Falar o quê? As palavras desse livro. Nós não devemos deixar de falar. E o segundo ponto que ele traz é meditar. Que nós devemos meditar nela de dia e de noite. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero levantar com você nessa noite a respeito de devoção, de uma vida devocional, é sobre meditação na palavra. Um crente, irmãos, alguém que nasceu de novo, não pode se furtar ao privilégio de não meditar na palavra de Deus. Nós precisamos, como prática, muitas vezes diária, inserir na nossa vida cotidiana, na nossa rotina, a prática de termos comunhão com a palavra de Deus. E como nós temos comunhão com a palavra de Deus? Lendo, falando, meditando e praticando. Você pode repetir isso comigo? Diga, lendo, falando, meditando e praticando. São 4 pontos fundamentais que iniciam, talvez, essa mensagem nessa noite, sobre devoção. Quando alguém medita na palavra de Deus, esse alguém está ruminando. Alguém ouviu essa expressão alguma vez na vida? Ruminando é aquilo que as vacas e os bois fazem quando estão comendo um alimento. Dizem que ele tem mais de um estômago e a comida desce, depois volta pelo outro para ele mastigar de novo e depois engolir. A palavra de Deus, ela é assim na nossa vida. Não é vir ao culto uma vez, não é se expor a palavra uma vez, não é ler a Bíblia um dia e achar que tudo está resolvido. Nós precisamos meditar na palavra com uma certa constância, uma certa rotina. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Lendo a palavra, falando a palavra, declarando a palavra. De que maneira eu posso praticar o meu devocional nesse aspecto, de meditação? Quando você lê a palavra de Deus, medita nela, pensa nela, passa o dia pensando muitas vezes em um só versículo que você leu. Aquele versículo fica dentro de você. A palavra de Deus
começa a surtir efeito na sua vida, porque você está meditando, porque você está fazendo ela participante. E logo, meu irmão, você começa a praticar aquilo que você está meditando. A prática, ela não está desassociada à meditação. Porque logo quando alguém começa a meditar a palavra de Deus e falar a palavra de Deus, ela vai ficar dentro de você. O pastor Bud, ele costumava dizer que o Espírito Santo, ele pode nos lembrar daquilo que nós colocamos dentro. Se nós não colocamos nada para dentro, o que é que o Espírito Santo vai nos lembrar, irmãos, quando nós precisarmos? Talvez você pense comigo, mas a minha rotina ela é muito corrida. Eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitas tarefas, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, negócios, filhos. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, não pode haver na nossa vida tempo para tudo e menos para a palavra de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E se existe um tempo certo para todas as coisas, também existe um tempo para a palavra. Ainda que seja 10 minutos diários, ainda que seja 15 minutos, 5 minutos, um versículo para ficar pensando o dia inteiro sobre ele. E fazer com que isso possa meditar, ser uma confissão de fé e se tornar uma prática real na nossa vida. Você está comigo? Aleluia. O irmão Hagin, irmãos, em um livro, foi o primeiro livro que eu li do irmão Hagin, chama-se O Extraordinário Crescimento da Fé. Ele diz assim: alimente sua fé e ela crescerá. Deixe de alimentá-la e você morrerá. Porque muitas pessoas muitas vezes se afastam da fé, porque muitas pessoas muitas vezes elas deixam de congregar, elas esfriam nos caminhos do Senhor, porque não estão meditando na palavra. A meditação na palavra, a comunhão com a palavra de Deus são indícios de saúde espiritual. Você está comigo? Aleluia. Vamos dar seguimento. Vamos ao próximo ponto. Aleluia. Em Tiago 1:22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sejam praticantes da palavra. A palavra que nós ouvimos, a palavra que nós recebemos, nós temos que praticar. A Bíblia declara no livro de Romanos, irmãos, que sem fé, ou melhor, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra. Como eu ouço a palavra? Quando eu venho ao culto, quando eu estou em casa ouvindo uma ministração, quando eu me exponho às Escrituras, lendo a Bíblia, eu estou ouvindo a palavra. O primeiro ouvido que escuta é o meu. Quando eu falo a palavra, o primeiro ouvido que vai escutar é o meu. Ele diz: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Precisa haver uma prática, precisa haver uma consequência do que nós fazemos aqui. Porque do contrário, irmãos, de que vale nós fazermos tudo o que nós fazemos quando nos dispomos a vir à igreja, se não temos comunhão com Deus e com a sua palavra? Você está comigo? Existe um outro ponto que eu quero trazer para você nessa noite. É sobre oração. Alguém já perguntou: qual é o ponto mais importante da vida cristã? É palavra ou oração? E um dia alguém dando esse exemplo respondeu: qual é a asa mais importante que você acha do avião? A direita ou a esquerda? Um monte para orar, para perguntar a Deus, para tomar conselho de Deus sobre o que fazer. Jesus também, quando foi escolher os seus discípulos, ele se reservou para orar, para poder tomar conselho de Deus, para poder ouvir a voz de Deus. Jesus também no Monte da Transfiguração, junto com seus discípulos, ele reservou um tempo para orar e receber as instruções que ele precisava para os últimos dias da sua vida aqui na terra. Jesus também no Getsêmani se reservou para orar, antes de se oferecer como um sacrifício em nosso lugar. Se Jesus, irmãos, orava, por que nós não oramos? Por que não vamos orar? Pode haver um crente que não goste de orar?
Talvez isso esteja associado à preguiça espiritual. Sim ou não? Como é, irmãos, que nós somos crentes e como nós nos declaramos cristãos e não temos comunhão com Deus e não oramos? Não meditar na palavra e não orar é a mesma coisa de você ter um carro zero na sua garagem, mas não ter a chave. Não vai sair do canto, irmão. Não vai conseguir avançar. Nós precisamos, irmãos, encontrar prazer nessas coisas. Prazer em ter comunhão com Deus e com a sua palavra. Prazer em buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz que quando nós batermos a porta, Ele vai abrir a porta. A Bíblia não fala de um Deus que se exclui ou se ausenta de um relacionamento. Ele é aquele que quer e deseja ter um relacionamento contínuo conosco. Eu quero tocar nesse ponto um pouco mais à frente, mas eu quero falar sobre um outro aspecto da vida cristã. Um terceiro aspecto sobre devocional, que chama-se congregar. Nós precisamos meditar na palavra, precisamos orar, mas também precisamos nos congregar. Como diz em Hebreus, principalmente quando vocês perceberem que os dias são maus. Quantos aqui percebem que nós estamos vivendo dias maus aqui na terra? Guerras, rumores de guerra, é tsunami, é terremoto, é crise econômica. O mundo está um caos, irmãos, mas nós estamos em Cristo. E quanto mais nós percebemos que o dia se aproxima, que dia é esse? O dia de nós estarmos com o nosso Senhor. Nós precisamos manter firme a nossa posição, de estarmos juntos. Por quê? Porque no congregar, meu irmão, nós conseguimos aquecer uns aos outros. Mas sozinho você é uma presa fácil para Satanás. Não existe corpo de Cristo desassociado do corpo. Quando uma unha ela é arrancada, ela deixa de ser parte do corpo. Quanto mais outro membro. Congregar, irmãos, faz parte da vida cristã. E associado ao congregar, existem dois elementos que eu quero levantar aqui. O primeiro, irmãos, é sobre servir. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa estar ligado a uma igreja. E se você está ligado a uma igreja, você precisa servir em alguma coisa. Aleluia. Servir faz parte da vida cristã, irmãos. Servir faz parte do propósito de quem nós somos aqui nessa terra. Certamente existe algo em que você é eficaz, em que eu sou eficaz, e que nós podemos contribuir para o corpo de Cristo nessa terra, para que mais pessoas possam ouvir a verdade do Evangelho. Você está comigo? Qual é o propósito do serviço? É nos dispormos uns aos outros, para que mais pessoas sejam alcançadas. Cada um com a sua habilidade, cada um com o seu dom, cada um com o seu talento. A Bíblia já declara, irmãos, em Efésios, no capítulo 4, versículo 16, o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Diga comigo, cada um tem uma função. O irmão Tony Cook, ele declara que servir na igreja local é como fortalecer um músculo do corpo de Cristo. Quando um membro não atua, o corpo todo sofre. Ei, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Não é para haver sobrecarga no nosso meio. Porque quando nós nos doamos por essa causa, e uma boa causa, a causa do Evangelho, a causa da palavra de Deus, a causa, meus irmãos, que está contribuindo para coisas que estão além da nossa própria vida pessoal. Nós não estamos nesse mundo só para ganhar dinheiro. Alô? Nós não estamos nesse mundo, irmão, só para conquistar patrimônio. A nossa vida é muito mais do que nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer.
Nós temos uma marca para deixar nessa terra. E talvez daqui a 100 anos, irmãos, talvez pessoas não vão se lembrar de quem eu fui ou de quem você foi, se Jesus não voltar. Mas haverá uma marca que foi deixada e plantada nesse mundo que vai repercutir para a próxima fase. A nossa vida não se baseia só nessa vida terrena. A Bíblia diz que mais vale acumular tesouros nos céus. E quando nós falamos, irmãos, sobre congregar e sobre servir, nós estamos falando sobre a devoção pessoal que move a amar pessoas, a amar os irmãos. Amém? Fala também sobre dons que Deus compartilhou conosco, que Ele não quer ver ser enterrado no dia que nós morrermos. Você não precisa enterrar os seus dons. Não enterre os seus dons. Multiplique os seus dons. Aquela parábola dos talentos, ela é muito pertinente para uma abordagem como essa. Porque diz que um recebeu e enterrou, na esperança de que um dia que o seu senhor voltasse, ele devolvesse exatamente o que recebeu, achando que isso era fidelidade. Mas Deus está nos chamando para multiplicar talentos, para multiplicar o dom que Ele nos deu e alcançar a vida de pessoas. Esse é o propósito de ser igreja. Está comigo? No Novo Testamento, irmãos, existe mais de 60 vezes a expressão uns aos outros. Orai uns pelos outros, amai uns aos outros, exortai uns aos outros. Por que essa expressão existe repetida tantas vezes? Porque Deus quer nos chamar a atenção, que existe um papel que é coletivo. Não é sobre uma vida pessoal apenas, mas existe um papel nosso que é coletivo. Talvez você tenha uma rotina corrida e não consiga frequentar a igreja em todos os seus cultos. Talvez você trabalhe à noite como eu. Em muitos momentos eu não consigo estar em cultos da semana. Mas qual é o papel, irmãos? Qual é o ponto em que você pode se doar por causa dessa causa? Existe algo que nós podemos fazer. E eu quero te dizer, irmãos, que muitas vezes eu venho para a igreja não para servir, mas somente para sentar e ouvir. Isso faz parte do congregar. Isso faz parte da nossa vida cristã. Sentar e ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, independente se quem está pregando é o meu pregador predileto. Afinal de contas, o pregador predileto está sempre presente. Sabe quem é? O Espírito Santo com a multiforme graça. Aquele que consegue alcançar o nosso coração de forma personalizada e que faz com que cada um de nós tenha um entendimento claro e receba a mensagem de forma individual, mesmo sendo uma mensagem que é ministrada para todos. Nós precisamos nos expor a uma unção coletiva. Nós precisamos ter prazer na unção que se manifesta no quarto secreto, mas também na unção coletiva, na unção de corpo. Uma coisa não pode anular a outra. Eu tenho minha vida devocional, eu congrego em casa, eu assisto as ministrações na internet. Amém, irmãos? Você pode assistir ministrações pela internet para edificação pessoal, mas nunca pode substituir o congregar. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Provérbios, que o ferro com o ferro se afia. E o irmão ao seu irmão. Como nós vamos nos afiar, irmãos, se nós estivermos em casa sentados no sofá? Como nós vamos poder crescer em paciência com aquele irmão que muitas vezes parece que quer fazer com que a gente entre na carne? Conviver com pessoas, irmãos, é confronto. Sim ou não? Somos diferentes, graças a Deus. Dê graças a Deus. Não tem ninguém igual a nós. Você é você. Graças a Deus. Sim ou não? Eu não sei se eu conseguiria conviver com uma pessoa igual a mim. É verdade ou não é?
Graças a Deus pela nossa individualidade, irmãos. Mas nós precisamos de pessoas para crescer na fé. Precisamos de pessoas para orar junto. Precisamos de pessoas para cumprir o plano de Deus. Precisamos de pessoas para que nós podemos nos associar e sermos ministrados sobre coisas que nós não vamos aprender em outro lugar. Nós precisamos de pessoas muitas vezes para nos incentivar a sair da nossa zona de conforto. Isso é evangelho. Isso é ser corpo de Cristo. Aleluia. Faz parte, irmãos, da vida cristã. Faz parte que cada um de nós exerça seu papel, sem ficar olhando para o outro, reclamando que um faz mais e outro faz menos. Faz a sua parte com alegria. Aleluia. Faz a sua parte com entusiasmo. Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? Cada um de nós tem a sua parte para executar. Não adianta, meu irmão, você ficar olhando para o outro, achando que você vai correr a carreira dele. Você pode ajudar, incentivando, orando, investindo, mas nunca se comparando. Está comigo? Oh, aleluia. Atrelado a esse aspecto do congregar, eu falei sobre serviço, e eu quero falar também um pouco a respeito do discipulado. E quando eu falo de discipulado, não é o curso maravilhoso que nós temos aqui na nossa igreja, tá certo? Nós temos um curso na nossa igreja aqui, para você se tornar membro, chamado discipulado. Mas o discipulado que eu quero falar com você nessa noite, é aquilo que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Quando Jesus nos incita a ir por todo o mundo e fazer discípulos. E o discipulado, irmãos, na igreja, ele tem duas vertentes. A vertente onde nós estamos influenciando pessoas e a vertente na qual nós estamos sendo influenciados. Eu te pergunto, quem é que tem influenciado a sua vida? Vou fazer mais uma pergunta agora. A quem você tem influenciado? Como é que se faz discípulos, irmãos? Jesus deu exemplos para nós, convivendo com pessoas. Não tem como cumprir esse ponto do congregar, não tem como cumprir esse ponto de discipular pessoas, se eu for um desigrejado. Se eu for alguém que só frequenta a igreja uma vez no mês. Precisa haver uma prática contínua. Precisa haver uma frequência, contato com gente. Tem que ter cheiro de gente. Contato com pessoas. Para que nós possamos ser influenciados e influenciadores. É uma via de mão dupla. Da mesma maneira como nós nos propomos muitas vezes a abençoar vidas, existem momentos que nós precisamos ser os abençoados. Eu me lembro de uma fase, irmãos, logo no comecinho da minha jornada com Deus, em que eu ainda não estava muito firme, estava começando a minha fé. E tinham alguns jovens que passavam na minha casa e me arrastavam para a igreja. E eu falo arrastava, era literalmente, porque eles chegavam na porta da minha casa e diziam assim, e aí, vamos para o culto? E eu dizia, hoje eu não vou não. Ah, você vai. Mas eu não tomei banho ainda, não, a gente só sai daqui quando você tomar banho, trocar de roupa e vai. Você vai para o culto hoje. E graças a Deus por aqueles irmãos que investiram. Graças a Deus por aqueles irmãos que insistiram. Graças a Deus por aqueles irmãos que não desistiram. Porque eles foram instrumentos de Deus na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Para que eu pudesse um dia poder caminhar com as minhas próprias pernas. Você entende isso? Tem pessoas que estão precisando de nós, irmãos. Tem pessoas que estão precisando da nossa insistência. Tem pessoas que estão precisando que a gente não desista. Aleluia. Graças a Deus por aqueles irmãos. Porque às vezes, meu irmão, quando um bebê espiritual nasce de novo, é igual um bebê natural, ele precisa de atenção e cuidado. Isso é papel de discipular pessoas, de influenciar pessoas, de saber que muitas vezes pessoas vão dar trabalho, pessoas vão errar. Você já errou alguma vez?
Alguém já foi muito paciente com você? Graças a Deus por aqueles irmãos, que nos dias em que eu não estava nem afim de ir para a igreja, eles insistiram. Eles foram além. Eles foram comigo até o fim e não me deixaram desistir. Me discipularam, gastaram tempo comigo. Às vezes me chamava para almoçar, só para ter o pretexto de pregar a palavra para mim de novo. Para ver se eu tinha entendido o que tinha sido ministrado no culto. Naquela época eu não entendi isso não, mas hoje eu entendo. Que era por causa disso. Aleluia. Existem pessoas que estão esperando o meu e o seu sim. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo. Às vezes não precisa ser tão longe. Às vezes pode ser com um vizinho, um amigo, colega de trabalho, da faculdade. Às vezes é alguém que está muito próximo. E há quem diga que se a gente não consegue ser uma bênção perto, como é que a gente vai ser uma bênção longe? Como é que a gente quer ser muitas vezes missionário e enviado ao campo se a gente não consegue ser uma bênção na igreja local? Está comigo? Como nosso pastor costuma dizer para nós aqui, são frutos tipo exportação. O que é que se exporta? O melhor fruto. Aleluia. Tudo isso faz parte, irmãos, da nossa vida devocional. Meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, congregar, que é servir, que é discipular pessoas, que é estar envolvido em uma obra, que é estar envolvido no plano de Deus. Eu te estimulo nessa noite, irmãos, a você fazer uma oração pessoal. Se você ainda não se encontrou no corpo de Cristo, ou se você faz parte dessa igreja, mas às vezes se sente um pouco deslocado, ore ao Senhor, pedindo a Ele direcionamento e clareza sobre aquilo no qual Ele quer contar com você nesse lugar. Porque você não foi plantado aqui aleatoriamente. Deus tem um plano para nós aqui, irmãos. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui e um papel para ser executado por nós. Nós não podemos e não devemos nos comportar como se nós fôssemos espectadores e consumidores de um serviço da igreja local, onde nós viemos à igreja e recebemos uma ministração da palavra e depois vamos embora e nada foi produzido por nós. O congregar muitas vezes envolve essa parte do produzir. Deus conta conosco para produzir algumas coisas. A Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. E não telespectadores de Deus. Amigo telespectador, você que está comigo nessa transmissão, seja muito bem-vindo. Você está sendo convocado por Deus para fazer algo grandioso nessa terra. Deus está nos convocando, irmãos. Se você considera pequeno o que está acontecendo, se você considera irrelevante ou muito simples, pense na salvação de uma só pessoa. Pense em um dia que uma pessoa tiver a sua vida transformada, uma família tiver a sua vida transformada, por causa do serviço e por causa do nosso empenho nesse lugar. Tudo o que nós fazemos já valeu a pena. Seja organizar uma cadeira, seja colocar um copo d'água, seja estar na recepção, seja estar segurando lá a câmera. Independente do que seja, por mais simples que possa parecer, quando nós nos dispomos, nós estamos aliviando outros. Isso faz parte do corpo de Cristo, irmãos, e do que é ser igreja. Aleluia. Aleluia. Você faz parte de uma igreja? O apóstolo Paulo, ele instruía Timóteo. Ele disse em 2 Timóteo 2:2, aquilo que você ouviu de nós, essas palavras que você ouviu de nós, transmite elas a homens fiéis. Para quê, irmãos? Para que haja uma reprodução. Se não tivesse havido uma reprodução do Evangelho, desde quando ele começou com Cristo, lá no Oriente Médio,
ele não teria chegado até aqui. Foi porque os discípulos começaram e quiseram dizer sim ao chamado e ao plano de Deus, foi que o Evangelho um dia nos alcançou. Foi porque um dia um missionário saiu dos Estados Unidos com sua esposa, ouvindo a voz de Deus dizendo, vá para o Brasil, para falar sobre a palavra da fé e o amor para o meu povo. E o pastor Bud veio na década de 80. E nós fomos alcançados pela palavra da fé e estamos aqui. E muitos outros vão ser alcançados a partir de nós. Eu não quero chegar naquele dia, irmãos, diante do Senhor, com as minhas mãos vazias. E Jesus me perguntar, o que você fez com os dons que você recebeu? Nós precisamos estar conscientes de que haverá uma prestação de contas. E que tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Eu quero citar alguns pontos para você de coisas que enfraquecem uma vida devocional. Uma delas é a falta de prioridade. Quando nós não damos prioridade àquilo que Deus dá prioridade, nós nos envolvemos com várias outras coisas na vida, que muitas vezes podem ser vistas como distrações. Eu não estou dizendo que tudo o que fazemos é distração, eu estou dizendo que às vezes podem haver coisas que podem nos distrair daquilo que nós devíamos realmente fazer. E encontramos muitas vezes tempo para tudo, menos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Um outro ponto é a falta de disciplina e constância, a falta de perseverar. É muitas vezes passar por uma frustração, por um resultado negativo e achar que nada vai mudar. Irmãos, a vida não é um morango. Em tempos de morango do amor, a vida não é um morango, lindão. Vai ter dificuldade. Se alguém um dia disse para você que a vida com Jesus seria um mar de rosas, te enganou. Vai ter dificuldade sim, vai ter problema para enfrentar, a gente vai ter que colocar fé, vai ter que andar no fruto do Espírito e não andar na carne. Porque faz parte, irmãos, dessa vida. O mundo jaz no maligno e o diabo não vai sentar numa cadeira para ficar aplaudindo a nossa vida, dizendo, vai, vai. Não, meu irmão. Ele vai fazer tudo o que ele puder para tentar nos desviar, para tentar fazer com que a gente enfraqueça, para desviar o nosso olhar do foco certo. Mas Paulo, falando sobre essas coisas, ele já disse, eu me desvencilho, eu deixo para trás as coisas que não têm mais valor, e eu avanço para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? A recompensa, irmãos, daquilo que um dia fizemos aqui nessa terra. Não vai ficar sem paga. Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer do serviço que nós prestamos aos santos. Ei, ore para alguém perto de você e diga, tem recompensa. Não vai ficar por isso mesmo. Pode ser que ninguém esteja te vendo, pode ser que ninguém esteja te aplaudindo ou dando um tapinha nas suas costas, mas aquele que nunca dorme, aquele que tem os seus olhos voltados para a nossa vida, ei, irmão, ele sabe como nos recompensar. Aleluia! Deus sabe nos recompensar, irmão. Não é em vão. Não é em vão. Nada do que você fizer no reino de Deus vai passar batido no céu. Algo está sendo computado lá. Algo está sendo visto lá. Em algum lugar alguém está digitando, escrevendo. Eu sei de uma coisa, Deus não vai esquecer. E se você não receber, irmãos, coisas aqui nessa terra, segundo a lei da semeadura de Gálatas 6, que diz que tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Ele não disse vai ceifar aqui, mas se não ceifar aqui, vai ceifar lá. Aleluia, você não perde nada em servir a Deus, você não perde nada em seguir o Evangelho, você não perde nada em ser cristão, você não perde nada em ter a sua vida devota ao seu Senhor, um envolvimento de veneração, de cultuar o seu Deus com prazer. E eu quero entrar agora nessa noite no último ponto dessa mensagem. Eu quero falar com vocês sobre adoração. Aleluia.
E adoração, irmãos, é um lugar de dependência no Senhor. Quando muitas vezes nós achamos que nós não dependemos de Deus, nós entramos em uma zona perigosa, que foi muitas vezes incluída na nossa sociedade, através do antropocentrismo e do humanismo. O que é antropocentrismo? É o homem no centro de tudo. E o humanismo é uma derivação disso, de um pensamento como esse. Quando nós nos colocamos no centro de tudo e achamos que não precisamos de Deus, nós estamos entrando numa zona perigosa, que vai ser capaz de nos esfriar na fé. Eu e você dependemos do Senhor. Nós dependemos do Deus da nossa salvação. Os discípulos, eles tinham tanta consciência disso, que eles diziam: para onde nós iremos, Jesus? Se só você tem as palavras de vida eterna. Para onde? Não há lugar nesse mundo. Não há lugar fora da sua presença. Não há lugar onde eu possa ser mais abençoado, onde eu possa ser mais completo. O mundo, irmãos, está procurando completar isso através das drogas, da bebida, do dinheiro, da fama, do reconhecimento. Mas existem tantas pessoas que têm tantas coisas como essa e não têm nada. Nunca estão felizes, nunca estão plenas, nunca estão satisfeitas. Pessoas que morrem de overdose. Pessoas que pagam muito dinheiro para se drogar dentro de um avião nas alturas. Pessoas para servir na sua igreja de forma voluntária. E ele disse para essa pessoa: não. Porque muitas vezes dentro de uma igreja e num voluntariado, onde essas pessoas encontram um propósito de vida. Tem pessoas que passam o seu dia trabalhando somente para ganhar dinheiro e não tem prazer e satisfação no que faz. Mas quando elas entram dentro de uma igreja e começam a servir dentro de uma igreja, elas encontram satisfação plena por poder se sentir vivo e poder se sentir contribuindo para alguma coisa que vai ajudar alguém. Aleluia. Quantos aqui, irmãos, consideram que a sua família está sendo abençoada nesse lugar? Não tem dinheiro no mundo que pague isso. A igreja só existe por causa dos voluntários, irmãos. A gente não precisa ser CLT para fazer de coração. Não precisa receber um salário para fazer de coração. Não precisa receber um salário para fazer o melhor. Porque a gente já recebeu muito mais do que um salário. Quando nós falamos sobre adoração, irmãos, nós estamos dizendo que o Senhor é a nossa recompensa. O Rei dos Reis, irmãos. O Senhor dos Senhores. Ele veio habitar dentro de nós. Ei, meu irmão. Ele precisa ser a nossa satisfação. Ele precisa ser o nosso entusiasmo, a paixão que queima em nosso coração, aquilo que nos faz levantar todos os dias e suspirar dizendo: ei, eu tenho uma missão nessa terra, porque do contrário, só bastava a morte para acabar com uma vida miserável. Mas nós temos propósito, nós não estamos aqui por acaso. Ei, você foi chamado por Deus. Aleluia! Nós somos chamados por Deus, irmãos. E a adoração é esse lugar de dependência, de reconhecimento do Senhor. De saber, irmãos, que Ele é tudo para nós. Aleluia. Nós não fomos chamados para um movimento ritualístico. Você sabe o que é um ritual? Ritual é você seguir um protocolo, um roteiro. Ei, meu irmão, a gente precisa ser espontâneo. Você não está preso a um roteiro. Sabe o que é uma adoração espontânea? É o Espírito Santo muitas vezes se movendo em nosso meio e pessoas reagindo a isso, dançando, rindo, correndo, pulando, se alegrando. E eu vou te dizer, meu irmão, algo que o ministro Mark Hanks ministrou agora nessa última conferência de ministros. Ele disse: não julgue. Quando você vê uma pessoa fervorosa, rindo no espírito, dançando, pulando, se alegrando,
Porque você não sabe de onde ela saiu. Você não sabe o que foi que Jesus fez na vida dela. Você não sabe quem essa pessoa era e o que foi que essa palavra fez na vida dessa pessoa. Aleluia! Nós precisamos ser espontâneos mesmo. Se deu vontade de rir, vai rir. Se é para chorar, chora. Se quer se ajoelhar, ajoelha. Se quer deitar no chão, deita. Seja espontâneo, irmãos. A gente não está fazendo um ritual. Aleluia! Aleluia! Jesus, quando ele estava dando suas últimas instruções aos discípulos, ele convidou eles para uma mesa. Em João 15:15, a Bíblia vai dizer assim: eu não vos chamo mais de servos, eu chamo vocês agora de amigos. Antes da Santa Ceia, Jesus teve o cuidado de chamar aqueles que iam participar da última refeição com ele, de amigos. Isso fala que o relacionamento cristão, irmãos, ele é muito mais do que só serviço. Ele é muito mais do que só sentar em um banco de igreja. Um relacionamento cristão, irmãos, é poder ouvir a voz do Senhor e ser guiado pelo Espírito. A Bíblia já declara no livro de Salmos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Antes de ceiar, Jesus falou isso para os seus discípulos: vocês são meus amigos. Eu sei que hoje em dia, meus irmãos, por causa da rotina corrida e por causa da vida, muitas vezes que nós fomos inseridos culturalmente, às vezes esse negócio de sentar à mesa tem se perdido no meio das famílias. Mas sentar à mesa e participar de uma refeição sempre foi sinônimo de comunhão. Sempre foi sinônimo de você poder partilhar o coração. Muitas vezes deixar ressentimentos de lado, de liberar perdão. Eu escutei uma vez uma história de um homem que um dia caiu a ficha para ele. E ele disse assim: eu estou sentindo falta de ter comunhão com a minha família. E como sacerdote do lar, ele estabeleceu que em todos os dias no almoço, os membros da casa deveriam desligar o seu smartphone, se sentarem à mesa, não estarem expostos a uma tela de TV, para poder conversar, para poder perdoar, para poder acreditar, para poder rir. Eu não quero te perguntar qual foi a última vez que você fez isso com a sua família. Mas eu quero te dizer que antes de Jesus ir ao sacrifício, ele sentou à mesa. A mesa da comunhão, a mesa da intimidade. Isso revela, irmãos, um desejo de Deus de estar perto de nós. Tanto é que ele disse: façam isso até que eu venha. Até o dia da gente se reencontrar. Sabe o que é mais engraçado? Eu quero ler para você em Apocalipse capítulo 19, algo que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete de casamento.
Oh, meu irmão. Na sua última instrução nessa terra, Jesus sentou com os discípulos à mesa, para mostrar que ele se importava com eles como amigos, que ele queria ter um relacionamento íntimo, para dar as suas últimas instruções, para dizer as suas últimas palavras, para ser traído e para ser conduzido até o seu sacrifício. E sabe qual é o primeiro ato da volta? Arrebatamento. Vamos nos encontrar com ele para as bodas do Cordeiro. Para fazer sabe o que, irmão? Sentar à mesa. Sentar à mesa. A mesa da comunhão, a mesa do relacionamento. Eu não sei o quanto isso mexe com você nessa noite. Eu não sei se você percebeu, mas Deus está te chamando. E sabe, existe algo que a palavra de Deus declara. Quando Jesus está instruindo os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, tende fé em Deus. Pois na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não for assim, eu não teria vos dito, vou preparar-vos um lugar. Oh, aleluia. Ele está preparando coisas para nós. Ele disse, não foram vós quem me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Faz parte, irmãos, de uma vida devota a Deus, adorar a Ele nessa consciência de que Ele nos chamou. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer que nós estejamos sentados à mesa. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com eles. O Senhor está batendo nessa noite na sua porta. Mas eu já sou crente. E quem disse que o relacionamento acabou? Ele não está brigado com você não, não sei se você está com ele. Deus está te chamando nessa noite. E quando Ele diz, eu vos escolhi a vós, não é sobre a nossa capacidade. Ele já preparou o caminho. Sabe que caminho é esse? Jesus. A graça de Deus. A melhor parte dessa história, irmãos, é saber que Deus é aquele que nos chama e nos capacita a ser aquilo que Ele nos chamou. Por isso não é sobre as nossas habilidades, não é sobre a nossa força, não é sobre o quanto inteligente nós somos. Porque quanto mais nós dependemos de nós mesmos, menos dependemos de Deus. Mas quanto mais dependemos de Deus, mais a graça dele se manifesta na nossa vida. Quantos querem graça manifesta nessa noite? Quando você pegar o cálice da Santa Ceia nessa noite, irmão, lembre-se da graça. Lembre-se que Ele te chamou para esse banquete. O banquete. Aleluia. Felizes os convidados que foram chamados para o banquete de casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Isso é o apóstolo João dizendo. Mas ele me disse, quem disse? O anjo que estava acompanhando ele na visão. Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Quem está se mantendo fiel aqui? Adore a Deus,
O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Uau! O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quero convidar o grupo de música. Aleluia. E acha que está devendo ao Senhor em alguma coisa. Mas se nós estamos aqui é porque ainda há tempo. Há tempo de melhorar, há tempo de crescer. E a melhor parte disso é que a gente não faz isso sozinho. Nós sempre podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo quer ajudar você nessa noite. A você ser e fazer aquilo que você não pode fazer sozinho. Isso começa em um passo, em ter uma aliança com o Senhor. Talvez você veio para esse culto hoje e você nunca tomou uma decisão de ter uma aliança com Deus e de dizer: eu faço parte da família de Deus. Talvez você diga: mas eu já creio em Jesus, eu já acredito em Jesus, Ele é meu Salvador. Mas eu te pergunto, você já confessou isso publicamente? Porque a palavra diz que Ele nos confessou publicamente. Ele se entregou publicamente. Nós não somos chamados para ser o tipo do crente 007. Sabe qual é o 007? O James Bond. Você não é do serviço secreto, irmão. Desista hoje de ser secreto, de ter uma comunhão com Deus secreta. Só você sabe. De fato, Ele nos chama para um lugar secreto. E esse lugar secreto é um lugar de adoração e de comunhão, mas que é visto no público. Porque aquilo que nós somos é evidenciado quando chega a luz. Você não pode negar para ninguém quem você é. Todo mundo percebe no comportamento, na fala, no jeito de se expressar. Todo mundo sabe se alguém está andando em fé quando essa pessoa abre a boca. Eu gostaria de convidar você nessa noite a você não andar mais debaixo da sua força, não andar mais debaixo da sua inteligência, mas começar agora a andar debaixo da graça de Deus. Não é sobre estar pronto. Ninguém está pronto. É sobre um ato de coragem. Porque no dia que Jesus morreu por nós, Ele teve coragem de ir até o fim. E eu te pergunto, você tem coragem nessa noite para ter Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e confessar isso publicamente? Se você nunca fez isso, mas gostaria de fazer nessa noite, gostaria que você pudesse erguer uma das suas mãos, para que a gente possa orar junto com você. Tem alguém nessa condição hoje, que gostaria de fazer essa oração? O que é que vai mudar se eu ficar aqui no meu lugar, bem quietinho, e continuar frequentando a igreja? Bom, irmãos, tem coisas que dependem do nosso passo. Tem coisas que dependem da nossa disposição. Porque a Bíblia declara que tudo o que era acerca da vida e da piedade, Ele já fez por nós. Agora somos nós quem temos que dar alguns passos em direção a Ele. Eu te convido nessa noite a dar um passo em direção ao Senhor. Se você nunca fez Jesus como seu Senhor e Salvador, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, essa é a sua hora, a sua oportunidade. Seu coração está queimando, as mãos estão ficando geladas, suadas. Antes que você tenha uma turica no seu lugar, levanta logo essa mão. Para de resistir. Para de achar que é você que vai fazer alguma coisa. É Deus que vai fazer. Aleluia. Aleluia. Aproveita esse momento. Você não sabe se vai ter outro.
Vixe, pastor disse agora que eu vou morrer. Misericórdia. De fato, irmãos, a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Mas nós podemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Eu queria convocar a igreja a ficar de pé. Se alguém entrou nesse lugar enfermo, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Eu quero declarar cura sobre o seu corpo agora. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma seta do inimigo podem permanecer no seu corpo. Eu declaro você são pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro hoje você saindo desse lugar melhor do que como você entrou. Eu declaro toda a influência maligna deixando sua vida hoje. Se você entrou nesse lugar debaixo de pressão, de opressão, debaixo de alguma depressão, eu declaro em nome de Jesus, isso saindo da sua vida agora. Agora. Receba refrigério do alto. Receba refrigério te alcançando agora, liberando você da influência de Satanás. Não é Deus que bota doença, não é Deus que bota depressão em ninguém, mas é o diabo que está querendo diminuir a sua vida. É o diabo que está tentando te bloquear e te parar. Eu declaro essa influência indo embora hoje. Hoje, em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora, Satanás. Porque nós estamos em liberdade. Nós estamos em liberdade para adorar a Deus. Nós estamos em liberdade para cultuar o nosso Senhor. Aleluia. Eu gostaria que os diáconos pudessem vir aqui à frente. Nós vamos celebrar a Santa Ceia.